E agora vamos falar com um deputado estadual, deputado Fábio Osterman, que foi eleito pelo Partido Novo, já está aqui conosco no estúdio. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Lilian. Bom dia a todos os espectadores da RDC TV. É um prazer estar de volta aqui. Bom, Fábio, que é ex-presidente do PSL, né? Era muito atuante e saiu do partido com a entrada de Jair Bolsonaro. Fiz o caminho inverso de muita gente aí, né? Brasil pois afora. Eu queria o teu comentário agora que vai assumir, né, essa gestão agora na Assembleia Legislativa. Como é que vai ser o teu trabalho agora que tivemos a eleição do presidente Jair Bolsonaro? Tem uma frase que eu gosto muito do Winston Churchill, que fala que alguns homens mudam de princípios para defender os seus partidos, enquanto que outros mudam de partidos para defender os seus princípios. E foi justamente isso que aconteceu comigo e com os meus colegas do Livres, que era um movimento interno de renovação do PSL. Então, por isso se deu a minha saída à época do PSL. Sigo defendendo as mesmas ideias e mesmas plataformas. Ocorre que o partido mudou, né? Então a gente achou por bem deixá-lo. E hoje, de volta ao Partido Novo, aliás, partido do qual eu sou um dos fundadores aqui no Rio Grande do Sul, muito feliz e com uma grande expectativa para poder defender as ideias liberais de maneira íntegra e coerente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Obviamente, a gente não pode... A gente está sujeito ao contexto nacional, né, apesar de, obviamente, não estar na minha abrangência, por exemplo, influenciar diretamente o governo Bolsonaro, mas dentro daquilo que estiver ao meu alcance, vou tentar dar minha contribuição para ajudar o país a melhorar, para endossar reformas que eu considero importantes, como a própria reforma estrutural do Estado e também a reforma da Previdência, que é a reforma mais urgente que a gente enfrenta hoje, aliás, enfrenta também no âmbito estadual. Né, o Rio Grande do Sul, de certa maneira, é um microcosmos do cenário brasileiro com alguns ingredientes de mais dramaticidade, porque a nossa situação fiscal é muito pior do que a do Brasil. Pois é, e você entrou no Partido Novo, foi um dos fundadores, né, no ano passado, saíste do PSL e entraste no Eu fui um dos fundadores em 2013, na verdade, né, mas como eu fui morar em São Paulo devido à minha atividade docente, acabei me afastando um pouco dos rumos do partido e acabei, quando o partido foi oficialmente fundado em 2015, acabei não me filiando ao partido. Posteriormente, acabei ingressando nesse projeto de renovação do PSL. Pois é, ingressaste então no partido no ano passado e te elegeste aí com 48.897 votos. Queria que tu falasse um pouquinho também do Partido Novo. Bom, o Partido Novo, eu acho que ele, na verdade, não é porque é só o meu partido, mas o Partido Novo representa o que há de realmente diferente na política brasileira. Não só em termos de ideias, porque é um partido que defende as ideias liberais, que é algo relativamente novo para a política brasileira, mas especialmente em termos de práticas. Nós temos uma série de compromissos como mandatários. Até tem muita gente que fala assim, não, porque o Novo foi beneficiado pela onda da renovação, mas ser mandatário do Partido Novo também traz consigo uma série de fardos e encargos que a gente abraça alegremente, porque é o que a gente realmente acredita. Por exemplo, nós, mandatários e futuros mandatários do Partido Novo, temos o compromisso de ter uma estrutura enxuta, uma estrutura que respeite o dinheiro do pagador de impostos, porque a gente sabe que a gente não pode simplesmente ficar se baseando no fato de que é dinheiro público. Justamente porque é dinheiro público, a gente tem que ter respeito. E a gente quer, a partir daí, fazer nossa parte para mudar a mentalidade da política, para que a gente possa ter uma política mais conectada com a realidade do cidadão e de forma mais eficiente e efetiva. Pois eu ia entrar justamente na questão da crise, né? Queria saber tanto o Partido Novo como também a tua gestão, né? Como é que devem trabalhar para combater a crise das finanças no Estado. Bom, em primeiro lugar, a gente não vai ser nem oposição e nem situação. Isso já é um diferencial da nossa atuação, pelo fato de que a gente vai defender aquilo que a gente já vinha defendendo durante a campanha, inclusive, algumas reformas estruturais para o nosso Estado, como, por exemplo, a privatização de estatais. E não é dessa ou daquela estatal, é de todas as estatais, porque a gente acredita que não é função do governo ter estatais. A função do governo é gerir os serviços públicos básicos, função na qual o governo tem desempenhado muito mal nos últimos anos. O amigo de casa, a amiga de casa, estão satisfeitos com a segurança, com a saúde, com a educação do nosso Estado? Eu imagino que não. A gente é um Estado que
as pessoas se orgulham de ter um banco estatal, de ter companhia de energia elétrica, companhia de luz, companhia de gás, mineração, etc. Mas a gente não tem dinheiro para pagar viatura da Polícia Militar. A gente não tem dinheiro para pagar o salário de servidores que estão há quase 40 meses recebendo salário parcelado. Isso é uma vergonha e precisa mudar. E só vai mudar fazendo reformas que vão ser duras em um primeiro momento, vão ser. E eu defendo a ideia de que deve ser cortado na carne de todos os poderes, inclusive. Por isso nós somos os defensores, por exemplo, da PEC do 12º, que não foi aprovada durante o governo Sartori, lamentavelmente. Acho que, inclusive, por falta de convicção da Assembleia Legislativa em relação à necessidade de fazer reformas. Mas a gente acha que não é só o Poder Executivo que deve lidar com o fardo da crise fiscal, mas todos os poderes, incluindo a Assembleia Legislativa. Certo. Falando então do novo governo Eduardo Leite, a gente sabe que ele já estava buscando apoiadores, né, e buscando alianças aí já antes de assumir. Já tivemos algumas, né, que foram estabelecidas, incluindo do MDB. Também queria o teu comentário a respeito disso e também sobre a tua opinião ali do trabalho da Assembleia Legislativa junto ao governador. Bom, inicialmente, acho que o governador ele deu um sinal interessante por meio de alguns decretos editados já nos seus primeiros dias, que direcionam um caminho de austeridade fiscal. Mas isso não vai ser suficiente. Acho que a gente precisa ter uma revisão mais ampla da forma como o gasto público é efetuado no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a gente precisa ter um levantamento urgente a respeito de quantas são os carros oficiais que o governo do estado tem. O governador editou um decreto reduzindo em cerca de 5%, eu acho que isso ainda é bastante pouco. E também tem que ter uma auditoria mais clara a respeito do imobiliário que o governo do estado tem propriedade sobre, para a gente fazer uma alocação mais eficiente disso e se livrar daquilo que não esteja sendo utilizado. Além disso, me preocupa, de certa maneira, o grau de aparelhamento que tem tido alguns sinais. Por exemplo, houve algumas movimentações muito claras no sentido de colocar suplentes de deputados em secretarias como uma espécie de prêmio de consolação. Isso eu não vou fulanizar, porque eu acho que os secretários têm que mostrar o seu serviço, mas acho que isso são sinais também que tendem a não agradar tanto o público e geram sinais na opinião pública de que talvez o governo não esteja se comprometendo tanto com questões técnicas, além do fato óbvio de que houve um aumento no número de secretarias, que é algo que deveria preocupar, sim, o cidadão, que ao fim e ao cabo é quem paga a conta. Certo. E a questão do pagamento do funcionalismo estadual, qual é a solução? Pagamento em dia? Não existe solução simples, o governador sabe disso. Eu torço sinceramente para que ele tenha um plano concreto para cumprir com a sua promessa de campanha, de pagar em dia o mais rapidamente possível, porque é uma situação realmente aviltante para o servidor, especialmente o servidor de áreas tão essenciais como saúde, segurança, educação. Mas, sinceramente, eu não acredito que haja um caminho para o equacionamento da nossa questão fiscal, que é tão complexa, sem passar pela privatização de empresas que são ativos valiosos, como é o caso do Banrisul, que é o grande tabu no nosso estado. Muito se fala sobre o fato de que o Banrisul o Banrisul dá lucro, o Banrisul é superavitário, etc. Mas o que não se fala é que isso decorre do fato de que o Banrisul está numa posição monopolista em relação a certos setores, e também o fato de que, ao não vendermos o Banrisul, a gente segue pagando um serviço da dívida com a União altíssimo, que toma uma parte cada vez maior do orçamento do Estado. Então é uma questão, é um conceito que em economia se chama de custo de oportunidade. Aquilo de que a gente abre mão para se ter algo. Eu acredito que aquilo de que a gente hoje abre mão para ter o Banrisul custa caro demais aos gaúchos. Acho que a gente devia se inspirar mais no exemplo de estados como Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, que estão numa situação fiscal muito mais estável, muito mais tranquila, e que isso obviamente resulta numa situação de prestação de serviços básicos muito mais efetiva e com uma qualidade muito melhor. Esses estados não têm banco estatal. Acho que a gente tem que fazer escolhas, e governar é fazer escolhas. E da minha parte na Assembleia Legislativa, a minha cobrança vai ser em cima disso, que o governo possa fazer as escolhas
mais efetivas e melhores para que a população tenha aquilo que merece. Tá certo. Lembrando aos telespectadores, então, que nós estamos abrindo espaço aqui para os deputados, né, para os parlamentares eleitos, para todo mundo conhecer as propostas, né, já em atividade aí, dos eleitos aqui no estado. Lembrando que estamos ao vivo aí no Facebook, está aqui conosco Christian, também a Jaqueline Machado, Juliana Silva, Júlio César de Medeiros. Deixa aí também o teu recado que a gente traz imediatamente aqui no programa. Agradecemos muito a presença do Fábio Osterman. Volte sempre aqui no programa e sucesso na sua gestão. Obrigado, um prazer. Vai ter muito trabalho, com certeza.